Olá pessoal do YouTube, olá alunos, eu sou o Enim, professor de matemática. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção das atividades da segunda semana do PET volume 3 da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Então as questões são as seguintes, né? A questão 1 e a questão 2 foram textos, né? Não eram para realizar nenhuma atividade, somente para ler com atenção. E a questão 3 é a seguinte: a Alice doou 3/5 de R$ 200 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para essa família. Então, pediu para a gente usar os diagramas, né? Os esquemazinhos. Então, nós vamos fazer aqui dessa forma. A quantia que a Alice doou para essa família carente. Então, fazendo aqui, 3/5 de 200, nós vamos dividir 200 por 5, né, para achar o inteiro. Foi dividido em 5 partes e foram doadas 3 partes dessas 5 partes. Então, 200 dividido por 5 é igual a 40, e 3 vezes 40, R$ 120. Então, ela doou R$ 120 para a família carente. E na letra B, a quantia que ela recebeu como presente da sua tia. 3/4 da quantia que ela doou, né? Então, se ela doou 120, 3/4 de 120, nós vamos fazer da mesma maneira. 3/4 de 120... 120 dividido por 4 é igual a 30. Então, 1/4 de 120 é igual a 30. 3/4 de 120 será igual a 30 vezes 3, que é igual a 90. Então, ela recebeu da sua tia R$ 90. O pai de Pedro possui R$ 600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. A quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado. Da mesma forma, né, usando os esquemas, 3/5 de 600, nós vamos dividir 600, né, o inteiro, por 5. O inteiro foi dividido em 5 partes e foram usadas 3 partes desse inteiro para pagar a compra no supermercado. Então, 600 dividido por 5 é igual a 120, e 120 vezes 3, 360. Na letra B, a quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após o gasto nesse supermercado. Então, aqui nós poderíamos ter feito simplesmente 600 menos 360, né? Nós chegaríamos à resposta. Mas como nós estamos trabalhando com fração, vamos colocar o raciocínio aqui em fração, né? Os R$ 600 era o salário inteiro, eram os 5/5, né? As 5 partes. Ele tirou 3/5 para pagar no supermercado e ficou com 2/5, né? Então, nós vamos determinar 2/5 de 600. 600 dividido por 5 nós já fizemos, é igual a 120. E 120 vezes o numerador da fração, que é 2. Né? 120 vezes 2, 240. Então, 240 mais 360, R$ 600. Na outra atividade, nessa aqui estava pedindo, na 5, né, estava pedindo para que nós criássemos uma situação para resolver dessa forma que foi resolvida as outras questões aqui. Então, a minha situação que eu criei foi o seguinte: eu usei os exemplos, o exemplo da aula de vocês, né? Aí na Escola Estadual Professor Getúlio José Soares. Os alunos da Escola Estadual Professor Getúlio José Soares participam das aulas online durante 250 minutos por dia. Na quarta-feira, eles estudam matemática durante 3/5 desse tempo e educação física durante 2/5 do tempo. Durante quanto tempo eles estudam matemática?
Então, 3/5 de 250, nós vamos dividir 250 por 5, que vai dar 50, multiplicar por 3, 150 minutos estudando matemática. E educação física, 2/5, né? 2/5 do tempo, 2/5 de 250, 1/5 é igual a 50, 50 vezes 2, então 100 minutos fazendo a aula de educação física.